Olá, você que acompanha a Band News Manaus, exclusiva de hoje, traz uma entrevista com Sidney Possuelo, sertanista, alguém que marca a história da política indigenista no país, foi presidente da FUNAI na década de 90 e um nome principal responsável pela política de respeito e de diminuição da violação e das violências que sofriam os povos indígenas na política de contato. Vamos falar um pouquinho sobre isso com Sidney Possuelo e sobre outras questões que estão, mais uma vez, no marco da história do país com os povos indígenas. Muito obrigada por essa entrevista para a Band News Manaus, Sidney. De nada, de nada. Sidney Possuelo, que momento é esse que nós estamos vivendo na história do país, a FUNAI e o próprio Ministério garantindo uma pasta importante no primeiro escalão do governo federal, ocupada por um indígena, e a Fundação Nacional do Índio sendo ocupada também na presidência por um indígena. Como é que você vê este momento na história dessa relação com as populações originárias? É muito importante para ressaltar o quanto isso é importante, é preciso recordar que todos os governos, de um modo geral, o Estado brasileiro, nunca fez grandes coisas para os povos indígenas, né? Essa luta começou em 1500 e continua até hoje a luta deles para ter um lugar que é um lugar normal que ele merece dentro da própria sociedade brasileira. Esse avanço, o que acontece hoje com o governo Lula, Raoni subindo a rampa, a presidência da FUNAI sendo ocupada por uma indígena, né? Eu acho que são aspectos evolutivos na luta eterna dos povos indígenas com relação ao seu lugar na nossa sociedade. Então, eu acho que foi um avanço importante e vamos ver agora o desenrolar disso agora, né, nesse ano. No ano passado, quando ainda havia um processo eleitoral em curso e as promessas de campanha, eu entrevistei na Band News Manaus o Ailton Krenak a respeito dessa promessa de um ministério indígena que animou todo mundo que é a favor, né, da evolução e da garantia dos direitos dos povos indígenas. Pois bem, a resposta dele foi a seguinte: não adianta ter um ministério, ter um título e um nome, é preciso entender o que esse ministério vai fazer, como vai atuar, o que será garantido para que ele atue. Ele disse, olha, existe um Ministério das Mulheres, no entanto, essa ministra não lhe representa, não representa as mulheres. O que é preciso nesse contexto para garantir que esse simbolismo de indígenas na atuação da execução e da organização das políticas públicas, eles tenham, de fato, possibilidades de alterar um quadro que já é histórico, mas um quadro que os últimos 4 anos foram de um retrocesso que até... Uma outra pergunta que eu tenho de lhe fazer, se aconteceu em outro momento da história que você tão bem acompanhou esse período todo. Olha, eu primeiro concordo com a Ailton Krenak. Nós estivemos juntos recentemente quando o Yanomami comemorou 30 anos da demarcação e eu era o indivíduo que estava lá fazendo a demarcação, o presidente da FUNAI, e conversamos muito a respeito. Eu penso exatamente como ele. Eu não vejo a importância de um ministério, eu não vejo. Eu vejo muito mais importante você reforçar a Fundação Nacional do Índio, ela quem tem historicamente todo o conhecimento, os técnicos, tem uma experiência muito grande com relação à demarcação das terras, etc. Então, eu acho que poderia o governo Lula simplesmente reforçar a Fundação Nacional do Índio, colocando quem ele colocou na presidência, né? Mas sem a necessidade de um novo ministério. Eu não vejo a necessidade de um ministério dos povos indígenas com a mesma relação que faz o Ailton Krenak. O fato de você criar uma instância superior, né, um ministério, em vez de ser a Fundação Nacional do Índio,
também tem uma diferença, que a diferença é o seguinte: o ministério, um presidente, com uma canetada, ele cria o ministério. Outro presidente, com outra canetada, Retiro. desaparece. A FUNAI não. A FUNAI é criada por lei do Congresso Nacional. As suas funções, o que ela tem que fazer, está determinada na lei, a Lei 6.001 que criou a FUNAI. Essa lei vigora até hoje. Então, eu acho que deverão ocorrer vários ajustes para que a FUNAI continue a fazer o seu papel. Não sei como será feito isso, mas deverá ocorrer. Agora, voltando à questão dos indígenas assumirem as posições, isso é importante. Importante que eles assumam. E é o início de uma experiência, porque estar dentro lá do Congresso é uma coisa, mas quando você vem comandar uma ação de fato no campo, as coisas talvez se compliquem um pouco mais, porque a diversidade do país é muito grande, os interesses são imensos, então é um pouco diferente. Mas eu acredito que as jovens indicadas à presidência da FUNAI e ao próprio Ministério, elas deverão trabalhar muito bem e ter o apoio de todos, porque é um momento inicial e difícil. Então, eu acho que todos nós devemos apoiá-los, e ainda que eu diga que não seria necessário o Ministério, mas uma vez criado, que ele seja apoiado, e principalmente na ministra que está apoiando lá. Nessas configurações de relações de poder e o indígena ocupar esse espaço também, essa é uma pergunta que eu queria entender. Como o senhor avalia essa participação? O que significa ser parte, né, do governo, desse espaço de poder, das relações de poder, para assegurar as conquistas e ampliá-las? Esse no contexto desse ministério. É interessante. Uma coisa é quando você, por exemplo, ainda é um combatente das comunidades indígenas, trabalhando para a demarcação, para a saúde, para a educação, etc. Outra coisa é quando você está inserido dentro do governo. Porque quando você está dentro da sua etnia, você trabalha a favor dela. E isso é muito forte nas comunidades indígenas. Esse senso gregário da comunidade é forte. Então, quando você vem ao governo, esse senso tem que esperar um pouco e dar espaço a um senso maior que abarque todas as demais etnias, né? A gente falando assim parece ser uma coisa fácil, mas nem sempre é tão fácil para os indígenas passarem de um estágio para outro. Mas acredito que as moças, os rapazes, os jovens que hoje iniciam nisso já são bastante preparados para saber essa diferença e saber que quando você está numa função dentro da Fundação Nacional do Índio ou dentro desse novo ministério, você está falando em nome de todas as comunidades. Você está lutando em nome dos povos indígenas e não da sua etnia. Às vezes, o que eu disse parece bobagem estar falando e repetindo isso, mas às vezes isso está tão entranhado na sua vida, no seu comportamento, que às vezes é difícil. Muitas vezes é difícil. Esse senso gregário da minha família, né, do clã, né, das metades, né, do grupo étnico é muito forte. Então, mas será um passo adiante quando ele puder separar-se um pouco disso e olhar o Brasil como um todo, nas mais de 100 etnias que estão aí, que precisam dos benefícios do Estado, necessitam. É uma espécie, no meio político,
é uma espécie de encontro de dois mundos, que eles vão entender suas linguagens e vai demorar um processo ainda até chegar a um equilíbrio. Eu falo isso em função de lá em Manaus acompanhar o noticiário e as minhas fontes serem muito ligadas à política e perceber o estranhamento deles deste novo momento, até na dinâmica da relação dos cargos, que sempre foram ocupados por indicação de políticos, não dos indígenas, cargos relacionados à FUNAI. Então, assim, tem muita liderança, eu já ouvi de política, tem muita liderança para pouco índio, frases desse sentido, assim, estranhando. Os indígenas estão chegando nesse espaço muito com um olhar setorista. Isso, na verdade, não é um estranhamento de não entender que os indígenas fazem política, mas de uma forma cultural diferente também da política da sociedade nacional? Eu acho que sim, né? Quando você tem uma vida comunitária dentro de uma aldeia, é absolutamente diferente. Aliás, tudo ali é diferente. O meio ambiente é diferente do que nós vivemos aqui. As visões de mundo, as situações que envolvem ele, é muito diferente. Um aspecto que você falando me faz lembrar é o seguinte, por exemplo, a questão política é muito importante. E é importante que os índios se introduzam cada vez mais na política. Por isso, eu julguei um pouco fora de propósito quando você tirou a, a, a presidente, que agora é presidente da FUNAI. Não, a da FUNAI não. A da FUNAI já tinha, ela não foi reeleita. Sim. Mas a Sônia. Sônia. A Sônia, por exemplo, é uma das poucas representantes indígenas dentro do Congresso Nacional. Com certeza, você terá outras pessoas tão capacitadas como ela em outras áreas. Então, por que desfalcar? Ela saindo de lá, você tirou 50% da força política dos índios, lá de dentro do Congresso. E o Congresso é uma área importantíssima onde os índios devem estar presentes para neutralizar ou tentar neutralizar ou defender, né, os povos indígenas. Por isso, a saída dela, eu acho que não foi uma coisa muito benéfica. Teria outras pessoas para assumir o ministério e deixar ela no combate dentro do Congresso Nacional, dentro dessas dos frentes todas que serão necessárias de enfrentar. Exatamente. Entendi. Uma outra questão também que a gente percebe que está na pauta, participou um pouco do grupo de transição, a gente acompanhou, né, a fala de algumas pessoas que estavam no grupo de transição, e ainda não ficou claro como é que vai se situar. A FUNAI me parece que vai sair do Ministério da Justiça e vai realmente para esse campo, para essa sombrinha maior, digamos assim, desse novo ministério, o Ministério dos Povos Originários, até para fortalecê-lo. Eu já ouvi também indicações de que a CESAI possa sair do Ministério da Saúde e também fazer parte dessa estrutura do Ministério dos Povos Originários. Essa é uma boa ideia administrativamente? Como é que o senhor avalia isso? Realmente, eu acho o seguinte, as coisas evoluem, tudo evolui, né? Ou deve evoluir. Outras regridem com o tempo. Nós mesmos passamos 4 anos de regressão histórica nossa aqui. Mas é preciso tomar cuidado porque a retirada do SUS que está aí, da onde ele está, para ser dissolvido e ser colocado uma coisa nova, bem, se for para melhorar, ok, mas não se sabe direito o que vai acontecer. Eu não tenho informações precisas de como será toda essa mudança. Por isso, criticar uma coisa que não se entende com perfeição é um pouco difícil. De que maneira ela vai se ajustar? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, é uma área extremamente importante que é a saúde. As 2 áreas, eu diria as 3 áreas principais, que é a terra, a saúde e a educação. Essas 3 áreas têm que ser muito bem cuidadas pelo governo e colocar as pessoas corretas no lugar correto, né? Índio ou não índio, não importa quem, importa a pessoa correta que esteja ali.
Eu acredito, falei índio ou não índio, mas eu acredito que esta é uma oportunidade para os indígenas. Nós temos dezenas, se não centenas, de indígenas hoje, já bastante qualificados, com curso superior, alguns até com PhD, etc. Então, eu acho que é um momento histórico importante e que eles devem assumir e que o Lula, com certeza, deve se acercar mais deles, né? E vamos ver, vamos trabalhar. Temos 4 anos aí pela frente para trabalhar e vamos ver em que essas modificações possam melhorar. Eu tenho dúvidas de que a criação de um ministério possa transformar alguma coisa. É um milagre. Mas eu teria muita certeza se vocês chegassem e reforçassem a FUNAI naquilo que é importante, um presidente qualificado, com os assessores e recursos suficientes para fazer e levar avante as demarcações que estão aí paralisadas há 4 anos, etc. Isso é muito, muito importante. Vamos ver, o tempo dirá. Da história do país, não, os povos originários é muito simbólico, mas olhar o Brasil como se fosse ali eixo Rio-São Paulo, Brasília, e não perceber as diferenças regionais. Quando o senhor cita a questão da educação indígena, da saúde indígena, a gente percebe o quanto a região norte, né, quando a gente fala de Amazônia, mas claro que outras populações também sofrem isso nas periferias, que esse modelo de saúde e educação, ele espelha por que há tantas diferenças regionais também. É preciso políticas diferenciadas. Eu falo isso porque há um tempo atrás, eu lembro que os indígenas fizeram uma manifestação nas ruas de Manaus, antes da pandemia, fazendo solicitações ao governo estadual a respeito da educação e mostrando dados que mais de 60% das escolas indígenas funcionavam debaixo de árvores. Como é que você oferece uma educação sem nenhuma estrutura? Olha, eu diria para você que o problema não é nem o local, porque eu acho que tirar o índio da aldeia, trazer para a cidade, para ele aprender aqui, eu acho que é uma forma de você desagregar os povos indígenas. Começa por aí. Então, a escola indígena deve estar lá. Os nossos filhos, nós aqui na cidade, não colocamos o nosso filho na esquina bem mais perto de casa, para nos desagregar. Então, lá também é a mesma coisa. E acho que o fato de ter uma escola linda, bela, ou debaixo de uma árvore, não é o mais importante. O mais importante é uma ação qualificada de educação, no qual você tenha, de fato, todos os dias os meninos irem para a aula e terem as condições de aprender. Não é o que eu vejo. Muitas dessas escolas, lamentavelmente, ficam uma semana sem ter aula, entende? Quer dizer, elas têm que ter um calendário diferenciado, adaptado para a comunidade indígena. Ali, só isso. Isso não significa que a maior parte do tempo é de ócio. Não é. Não é verdade. Não é assim nas comunidades indígenas. Eles não vivem de festa todos os dias. Eles trabalham, aram a terra, plantam, colhem e têm as festas importantes que acontecem, que são festas para manter o ethos tribal, o conjunto de valores que mantém eles unidos, etc. Então, eu sou a favor da escola funcionando no meio dos indígenas. Já o segundo grau talvez é meio difícil. Olha só, nós temos experiência do Alto Rio Negro, onde há muito tempo atrás, isso se passou há muito tempo, os índios eram tirados do seio da família, levados para as prelazias e ali iam aprender. Se proibia naquela época até de falar a língua. Até de falar a língua indígena. Sim. Então, isso, o que é que se conseguiu formar com isso? Era uma peça amorfa, que ele não era nem indígena, porque ele não aprendeu o amanho da terra, não aprendeu a caçar, não aprendeu a pescar, nem nada. E também não era o branco.
E ele faz o segundo grau. Termina o segundo grau, ele vai para Manaus ou Belém competir com gente melhor qualificada do que ele, e ele fica sempre, né, debaixo dessas condições que não são, que são difíceis para ele. Eu acho que todas essas coisas agora precisam ser repensadas: a educação indígena, a saúde indígena e a questão das terras indígenas. Essas coisas que o governo anterior, esses de extrema direita, tentaram fazer a partir de 88, é só dali que as terras devem ser reconhecidas. Tudo isso tem que eliminar e acabar. Não é nada disso que tem que ser feito. Nós temos que respeitar os espaços históricos deles, e não a partir de 88, que é um problema nosso, não é um problema de ocupação indígena. Os índios estão aqui há milênios. Eu me lembro, quando fomos fazer os estudos para a demarcação do Yanomami, que demarcamos, os estudos falavam a ocupação Yanomami mais de 3.000 anos naquele espaço. É algo assim, não é, que você tem que olhar com o respeito que você deve. Se na nossa sociedade um cidadão, tomando um pedaço de terra, ficar 5 anos com ele, o direito nacional concede a ele a propriedade da terra, o uso capião, 5 anos. Os índios têm 3.000 anos. O que mais eles têm direito além disso? Tem direito a tudo. Eles estão ali, são senhores naturais da terra, né? Esse país é um país muito grande, e pode conter, sem conflitos maiores, a parte boa do agronegócio, a parte que vende, que traz recurso para o país, etc. Ele pode ter a agricultura familiar, ele pode ter as grandes reservas florestais, ele pode conter as terras indígenas sem haver conflito. Basta que nós tenhamos, ou possamos controlar um pouco esse ímpeto que movimenta todos nós, que é mais e mais, ganhar mais, a ampliar mais, ter mais espaço, produzir mais. Esse mais terrível que nós queremos ter em acúmulo de coisas, de poder e de dinheiro, atrapalha muita gente em ter um coração e uma mente mais tranquila para pensar e respeitar o outro, o que é diferente. Isso é importante. O senhor falou aí sobre o preparo de muitos quadros indígenas de participação em espaços, estão qualificados até mais que muita gente que ocupa hoje quadros políticos, eletivos e tudo mais. E tem determinadas etnias que a gente vê quadros muito preparados na área do direito, na área da saúde, também politicamente, e etnias que tiveram contatos há 100 anos. Como é que fica isso situado na história, inclusive na percepção dessa sociedade nacional? Assim, essa sociedade nacional percebeu essa mudança? Percebeu essa alteração na condição dos indígenas? Como é que fica situado esse preconceito também na percepção desta sociedade? O Estado brasileiro, historicamente, nunca foi amigo dos povos indígenas, vamos dizer assim. Ele nunca entendeu o direito, porque a sua postura foi sempre de assambarcar, pegar, conquistar, reduzir, transformar. Nunca se usa a palavra respeitar. Quando você não conhece, quando você não sabe o que é, você não põe a mão, você não mexe, você respeita. Vamos estudar, vamos ver. Esse entendimento não tem muito. Ele existe nas academias, etnólogos, antropólogos, estudiosos, mas pouco disso, muito pouco, é realmente aplicado no cotidiano.
na questão da saúde, da educação, etc. Tudo isso, os estudos preparados ou efetuados ao longo desses 522 anos de história e desses 150 anos já de estudos antropológicos, etc., eles devem ter a função de auxiliar o Estado nessas políticas, e não exclusivamente de esse ou aquele homem, etnólogo, antropólogo, sertanista, seja quem for, de utilizar os povos indígenas para escrever livro, para fazer sua tese, para fazer um livro e ficar por isso mesmo. Se isso não for feito, o Estado, por si mesmo, ele nunca, pelo menos até agora, o Estado não demonstrou. Esta é a primeira vez que um índio sobe a rampa com o presidente da República. Isso foi, para mim, foi um momento fantástico de toda a ida. E eu digo isso porque um dia antes ele estava na minha casa, almoçou aqui. Um dia depois que ele subiu, ele veio almoçar aqui. Né? Eu e o Raoni somos bastante amigos. Você se emocionou? Nós nos conhecemos desde a juventude. Então, a mim me emociona bastante, pessoalmente. Mas eu acho que isso demonstra uma mudança. É o aspecto que pode nos demonstrar uma mudança. Eu espero que não seja uma mera atitude política para impressionar todos. Eu espero que isso tenha nascido de coração. Todos nós vimos as lágrimas do Lula, do nosso presidente da República, e isso demonstra uma emoção, uma sinceridade, e espero que isso se reflita na saúde, na educação e na demarcação das terras indígenas. Isso é fundamental. Se não for assim, não adiantou a subida da rampa e nem as lágrimas do nosso presidente. Como é que o senhor avalia esse Brasil anti-indígena a partir de agora? Olha, eles deverão estar numa posição secundária, porque antes, no governo anterior, né, no governo de extrema-direita, eu já não chamo mais nada bolsonarista. Aquilo acabou para mim. É extrema-direita. A extrema-direita estava em primeiro lugar. Ela fez o que fez. E todos que eram a favor eram secundários. A coisa mudou. Houve como se fosse uma ampulheta. Mudou a posição agora. Mudou a posição. E acredito que essa mudança de posição possa trazer uma profunda mudança nas questões indígenas, que são questões... Nós ficamos falando só indígena para lá, indígena para cá, mas são atritos entre povos, entre culturas diferentes. E isso não é coisa que se resolve rapidamente. É preciso... Nós sabemos que nada disso se resolve culturalmente. Os índios estão aí há 500 anos e não conseguiram resolver. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Nós pegamos os Estados Unidos sempre como parâmetro de tudo. Pois então peguemos também. Lá também tem problemas, né, de não resolução das terras, da educação, da saúde, etc. Até hoje, apesar de todos os avanços. Aqui nós estamos nisso. E parece que entramos no momento em que o governo dará a atenção necessária aos povos indígenas, no sentido de reforçar, e eu digo, a Fundação Nacional do Índio, para delimitar todas as terras, né? A Constituição mandava demarcar as terras em 5 anos. Até hoje não foi feito isso. Até hoje não foi feito. Nós, na época, no período que ficamos, tivemos a possibilidade de implementar 160 demarcações novas. Naquela oportunidade, nós duplicamos a superfície do território indígena do Brasil. De 500
15 ou 20 mil, não me recordo os dados perfeitos, para cima de 1 milhão. Duplicou-se em um ano. Eu digo isso só para dizer para você e para quem nos assiste que quando o governo quer e tem disposição, ele faz. Não é necessário demorar mais 10 nem 20 anos para a demarcação das terras indígenas, a não ser aquelas terras que, lamentavelmente, caem na malha da justiça. Há terras que estão na justiça há mais de 20 anos e os juízes não resolvem nada. Ficam sentados em cima do processo, porque é assim, eles defendem o interesse nacional. Mas fora isso, fora essas questões jurídicas, há uma série de terras que podem ser implementadas, devem ser implementadas, e isso será muito importante. E também a própria questão jurídica, né, as questões de terra indígena que estão aí nas varas que existem aí pelo país, né, para julgamento público, elas devem ser implementadas e fortificadas com um quadro importante de advogados da FUNAI na defesa dos interesses. A FUNAI foi criada para a defesa judicial e extrajudicial dos povos indígenas em todas as suas nuances e falhas. Então, aqueles 5 decretos anteriores diluiu um pouco isso, mas não tira a responsabilidade, ao meu ver, da FUNAI se intrometer em todas as demais questões, na educação, na saúde, etc., no sentido de estar junto com os indígenas para que eles consigam as suas reivindicações nesses ministérios da educação, da justiça. Eu acho que esse ministério criado agora, ou a própria Fundação Nacional do Índio, deve ter uma parcela importante de atividade nessas áreas, principalmente as duas outras, saúde e educação, acompanhando e facilitando a solicitação dos povos indígenas. Que decretos o senhor se referia quando falou de decretos anteriores que Eu fragmentaram? eu estava me referindo aos 5 decretos que, na época, em 2090... Agora no governo Bolsonaro? Não, o governo de Collor. Certo, na década de 90. Fez 5 decretos, tirando da FUNAI as atividades de saúde, de educação, várias atividades. E agora a ideia é juntar novamente... Agora eu não sei. Eu acho que não. Talvez não seja o caso de voltar, mas seja o caso de, aonde ela está, melhorar ainda mais. Já não estão mexendo na questão da saúde? Estão tirando da FUNASA, acabaram, extinguiram a FUNASA. Para quê? Deve ser para criar algo melhor que a FUNASA, para ter uma atividade no campo que dê melhor assistência aos povos indígenas. Não para ficar a mesma coisa e não resolver nada. Nos seus mais de 40 anos como sertanista, como é que o senhor situa esse período de 4 anos do governo Bolsonaro na história dessa relação do Estado com os indígenas? Eu ouvi de uma pessoa recentemente uma comparação reversa em relação àquele lema, né, do governo de Juscelino, que era avançar 50 anos em 5. 55. Dá para fazer uma comparação reversa em relação à história dessa relação do Estado de 500 anos com os povos originários? Algo foi muito pior no governo Bolsonaro? Ou, como o senhor sempre diz, o Estado sempre foi antipático, sempre foi violento até com os povos indígenas? Eu diria para você, bom, é claro que eu já falei que todos os governos nunca foram muito favoráveis. Mas, excepcionalmente, esse governo de extrema-direita, ou chamado Bolsonaro, que o vento o levou, que o leve, ele foi o pior de todos. Sabe por quê? Porque a política dele não foi o que aconteceu nos outros governos anteriores, que tiveram
rusgas, discussões, não atender os indígenas, mas ficava por ali, na superfície. Esse não. Bolsonaro representa uma política adrede, preparada, pensada, organizada, no sentido de exterminar os indígenas, de acabar os índios. Você não quer demarcar, você não dá saúde. Você deixa tudo ao bel prazer, você deixa as invasões que fizeram das terras indígenas, trazendo doenças, etc. Isso é para acabar. Não é diretamente um genocídio, não sei, talvez até seja, mas indiretamente, com certeza é, na medida em que você facilitou a ação de agentes nefastos para aquela comunidade. Não é verdade? Foi mais que omisso, na sua opinião, porque as mortes ocorreram, assassinatos ocorreram, e ainda teve a gravidade da pandemia e a falta de proteção. Não, isso nós temos visto durante esse tempo. Antes da pandemia, a pandemia só foi um agravante maior que envolveu também 700 mil brasileiros mortos. Né? Mas nas questões indígenas, não precisava haver pandemia nenhuma para os índios sentirem as necessidades que eles sentiram e passar as necessidades que eles passam até hoje. Entende? Então, não precisava, porque já é grave o que eles passam sem pandemia nenhuma. Né? Então, eu acho, continuo a dizer, que de todos os governos, de todas as ações, o do Bolsonaro foi a pior, porque foi uma coisa pensada, preparada, que utilizou a própria máquina do governo para ser contra os índios. Então, a FUNAI, que é feita para a defesa dos índios, passou a trabalhar contra. O meio ambiente foi absolutamente destroçado por aquele rapaz que era o homem da boiada, coisa horrível. Né? Se elegeu deputado federal. Elegeu deputado federal, né? Agora ele está protegido por essa coisa, mas devia estar preso. Devia estar preso um homem daquele que destruiu. Se você matar um tatu na rua, o IBAMA vem e te prende, que você não pode fazer isso. Quantos milhares de tatu aquele homem não destruiu, permitindo a devassa que foi feita nas florestas brasileiras? Corte de madeira, roubo. O senhor é muito ligado também à questão da política dos isolados. Eu entrevistei no ano passado o Bruno Pereira, 40 dias antes de ele ir a última vez no Vale do Javari. E quando falava a respeito da questão dos isolados, ele citou algumas situações de locais que contavam com portarias de restrição de uso, e que elas não estavam tendo renovação. E ele citou um caso de uma Moreira Grande, que é no sul do Amazonas. Ele disse, olha, isso nunca aconteceu. Ele falou para mim, pergunte a qualquer sertanista histórico, e dentre eles ele citou o senhor, quando foi que a FUNAI escondeu que identificou o indígena isolado, que é como aconteceu nessa parte do sul do Amazonas, com indícios muito grandes a respeito da identificação desses isolados. E estava sem nenhuma atuação da FUNAI em torno da proteção dessa população, porque além da pandemia, é um local que tem extrativistas, né? É uma série de conflitos que colocavam eles em riscos. E eu lhe pergunto, quando isso aconteceu, a pergunta do Bruno, na FUNAI? Eu acho que a FUNAI fez tantos desmandos, não só com os povos isolados, fez com os que estão aí, os que podem vir a Brasília e lutar pelos seus interesses, né? Vem, debate, conversa. O que a FUNAI fez contrário a esses povos é algo inacreditável na história indigenista. É algo inacreditável, entende? Então, não é só a questão dos povos indígenas, porque não isolados, porque não teve uma portaria ou outra. São várias as questões de portarias que deveriam ser refeitas, que deveriam ser ampliadas. Nesse pormenor, vai ser muito importante
essas instâncias da justiça que fornecem esses documentos para que a Fundação Nacional do Índio, através dos seus técnicos, possa fazer os trabalhos que hoje são trabalhos de delimitação da área, demarcação e proteção. Não é mais nada. Não é sair e fazer o contato. Aliás, eu vou ser muito franco. Com o Bruno mesmo, eu tive algumas vezes com o Bruno e pedi a ele que não fizesse contato com os curubos lá. Falei, não faça isso, não faça. Mas não sei por quê, por decisão maiores e todo, acabou se fazendo aquele contato. Houve problemas internos entre Matiz e Corubos, etc. Então, é possível. Mas eu mesmo tinha dito, porque essa é a política implementada e que hoje está dentro da Fundação Nacional do Índio, que é a política de não efetuar contato. Simplesmente proteger, delimitar, proteger, demarcar as terras dele e proteger. Inclusive, essa política nossa, ela foi ampliada, ela saiu fora do Brasil. Os nossos irmãos sul-americanos, que ainda existem alguns grupos indígenas, né? Eles acataram essa política e fazem essa política hoje, delimitando as terras indígenas, de não efetuar mais contato. Eu diria para você que há uma coisa interessante na vida do Rondon, que ao final da sua vida, Rondon, num livro, confessa que talvez um dos... Eu não me lembro bem a frase dele, mas o que ele quer dizer é o seguinte: me arrependo muito dos contatos que fiz. Não devíamos fazer o contato. Eu também, que não sou o Rondon, nem chego aos pés dele, mas eu diria que eu também me arrependo, porque para chegar à política de não contato, eu fiz 6 ou 7 contatos com povos indígenas. Entende? Eu tive que aprender vendo as consequências, vendo os erros. Foi assim. Lamentavelmente, não teve ninguém, não foi uma estrada de Damasco que aparece uma luz, de repente você, que nem o Paulo, e de repente você muda. Não. Foi um processo longo, difícil, entende? Porque tudo estava preparado para se fazer o contato. Assim, o nosso herói maior, que é o próprio Rondon, que estimamos como o nosso principal ídolo na questão indígena, e eu vou além da questão indígena, um dos principais heróis desse país, o Rondon, ele tinha organizado aquilo, né? Então, você, para fazer alguma coisa contra, que não seja favorável àquela política por ele estabelecida, é um processo difícil, duro, que não é simples, não é fácil. Eu passei alguns apertos na minha presidência. Aliás, na minha presidência não, porque eu fiz tudo isso antes de ser presidente da FUNAI. Não foi durante a minha presidência que eu criei o departamento. Sim. Eu criei o departamento antes, numa luta que vinha há muito tempo, né? Então, essas coisas estão aí acontecendo, vamos ver agora. Apesar da gente ter essa retrospectiva tão cheia de sentimentos e aspectos tão difíceis que envolve os povos indígenas, isolados ou não, né? Toda a retrospectiva que você faz dos povos indígenas, sendo isolado ou não, é sempre uma retrospectiva cheia de gritos, de dor, de perdas, etc. Então, vamos ver se agora o nosso presidente Lula muda esse destino e vamos ver se respeitamos o diferente e possamos demarcar suas terras, dar-lhes a saúde e o lugar que eles merecem na sociedade brasileira.
O que o senhor colocou aí para mim, eu compreendi que assim, levou um tempo e dedicação para o senhor perceber que os instrumentos que estavam sendo utilizados pelo Estado não estavam ajudando, estavam violentando as populações indígenas e causando mortes, e daí há toda uma alteração nessa política que exaltada no mundo todo, né? Do respeito à autodeterminação, a questão de evitar o contato, a não ser que os próprios indígenas busquem isso. E claro que muita gente hoje na sociedade, enfim, no senso comum, não compreende todos esses detalhes. Aí a gente vem de 4 anos marcado por uma série de violências e de desvirtuação da atuação de vários órgãos. A gente tem que perceber essa emoção, né? Em várias posses, as pessoas dizendo da retomada dos órgãos públicos, né? Das suas reais funções, e de quantas violências vários segmentos da sociedade sofreram, mas de todas essas mortes brutais que aconteceram contra os indígenas e contra as pessoas que buscavam estar na linha de frente na defesa dessas vidas, não foi algo muito mais profundo e violento que aconteceu na FUNAI, o assédio aos servidores, pessoas que estavam ali identificando os indígenas, trazendo isso nos seus relatórios, sendo alteradas de lugar, recebendo enquetes, investigações internas, colocadas em RH para colocar carimbo. Assim, foi muito violento tudo o que aconteceu. Né? A gente tem simbolicamente o que aconteceu com o Bruno, mas, enfim, a violência ela já estava estabelecida ali e continua estabelecida. Dentro desse quadro todo, eu lhe pergunto, é inaceitável ou a gente deve aceitar a impunidade? Essas pessoas elas não deveriam sofrer com rigor uma punição de tudo que elas fizeram, até de uma forma didática para esse país? Olha, eu vou dizer para você que um dos grandes erros nossos, desse país, foi ter concedido anistia depois do golpe militar de 64. Talvez, se tivéssemos feito justiça, punido aqueles que fizeram o que fizeram, talvez hoje eles não tivessem protegendo bolsonarista e extrema-direita na frente dos quartéis. Talvez não tivesse. Portanto, eu sou a favor. Se você errou, você tem que ser punido. Não é uma mera questão de vingança, é até para isso mesmo, para a sociedade nacional, chamar a atenção da sociedade nacional entre o direito e o não direito, entre o direito e o errado, o torto. Nós precisamos olhar esses aspectos que envolvem o nosso comportamento interno de julgamento, o nosso tribunal de evolução que vive julgando a cada momento as coisas. Nós precisamos exercitar isso e não deixarmos impunemente aqueles que erraram nesses 4 anos, porque senão vamos cometer o mesmo erro que cometemos na época em que fizeram a anistia ampla e restrita, geral, etc. Eu acho que isso não pode mais acontecer no país. Não pode. Se você roubar 10 reais, uma galinha, para matar a fome do seu filho, a polícia vem, te prende e você vai pagar. Você só sai da cadeia quando você pagar aquele débito com a sociedade. Esses homens, nós estamos, o Estado brasileiro, o povo brasileiro, lhe entrega armas, poder, farda, aviões, tanques, munição, fuzil, para a defesa da ordem, da justiça e da democracia. Qualquer coisa que faça além disso é arbitrária, não pode ser feita e tem que ser punida. Olha, a gente está levando aqui uma entrevista exclusiva com Sidney Possuelo. Eu estou um pouquinho avançando, ele não me deu limite de tempo, então abuso um pouquinho mais para 2 perguntas para finalizar a nossa entrevista. Elas são importantes no sentido de que o senhor fez parte da demarcação da terra Yanomami e naquele momento, historicamente, havia mais de 20 mil invasores naquele ambiente, e eles foram 40 mil invasores e houve a desintrusão, vocês conseguiram executar. Agora há uma avaliação, eu não sei se essa estimativa é correta, mas li em outros espaços, de 20 mil invasores na terra que está demarcada. E está da forma
né, terrível que acontece com a população Yanomami. Há outras circunstâncias que também são características do que acontece em outros pontos da Amazônia, que é a influência do narcotráfico, que não atua pontualmente, atua em rede, e tem, por exemplo, o que aconteceu também no Vale do Javari, outra terra demarcada. Então, assim, é possível, e de que maneira isso pode acontecer, essa desintrusão, diante dessas características atuais do que acontece nas invasões desses territórios indígenas? Eu agora há pouco falei para você que nós demarcamos 160 terras. Na época, para demarcar o Yanomami, era mais de 40 mil garimpeiros, milhares de balsas nos rios. E nós conseguimos. Nós, que eu me refiro, é FUNAI, Polícia Federal. Esses dois elementos foram importantíssimos. Foram eles, a FUNAI, e a Polícia Federal, que retiramos aquele número imenso. Eu reforço isso para dizer, se o Estado quer, ele faz isso, ou faz o contrário disso, conforme fizeram durante esses 4 anos. Esses últimos 4 anos foi feito exatamente o contrário. A permissão, a permissibilidade entrou nas casas, atiravam contra os indígenas, passavam de barco atirando nas pessoas. Isso é absurdo, não poderia ter acontecido nunca, em lugar nenhum. Né? Então, o que eu acho em tudo isso, de verdade, é que forma uma certa confusão hoje, porque hoje as informações que eu disponho é de que, se antigamente eram garimpeiros, homens, indivíduos, ou 3 ou 4 que se uniam para fazer isso, hoje parece que tem uma organização por detrás disso, com aviões, helicópteros que alimenta isso, que pega esse ouro, que sai do Brasil, sai da nossa terra e vai embora, não se sabe para onde. E quem é que lucro esse país está tendo? Nenhum. Os índios não têm lucro. A devastação está aí. Os índios estão contaminados com mercúrio. Não sei em que grau, mas estão contaminados. Os rios estão contaminados. A nossa perda é imensa. Mas alguém está ganhando algum dinheiro com isso. Isso nós precisamos desvendar rapidamente, rápido, se já não está desvendado. Porque essas coisas podem não vir a público, mas a Polícia Federal, por exemplo, ela tem as suas atividades de inteligência que ela vai sabendo quem está, quem faz, quem não faz. É preciso logo que o Estado monte logo os dispositivos, ainda bem que agora essa questão ambiental está na mão da Marina, está na mão da nossa querida amiga Marina, que com certeza fará um excelente trabalho ali dentro e vai desenvolver muito rapidamente uma ação contrária, para pegar, para flagrar, para acabar com isso. Nós não podemos perder mais tempo. Cada dia que passa, não sei quantos campos de futebol de floresta devastada, animais mortos. O que é isso? Então, nós temos que paralisar isso muito rapidamente. Essa participação, essa ocupação de cargos, não só na direção, né, de um ministério, na FUNAI, mas outros cargos também serão ocupados por indígenas. Isso pode fragilizar a luta deles, né, a luta por uma série de questões, o posicionamento. Eu acho que isso, em alguns segmentos se fragiliza. As pessoas estão no governo e elas param de fazer alguns levantamentos e as coisas, esses direitos, a busca de direitos acabam sendo fragilizadas. Acho que isso pode acontecer no movimento indígena. Poder pode acontecer num caso ou outro, mas eu acho muito importante a participação no meio político, como na política, dentro da FUNAI, dentro do Ministério. É muito importante. Eu acho que eles têm que ter a possibilidade de gerenciar, presidir, e assim também vão dentro de si, sabendo e colhendo as grandes dificuldades que é você lutar contra esse mundo branco
não só na retórica, mas também, de fato, ali na linha de frente. É importante a participação dos índios na política, como é importante nos órgãos de defesa deles. E quais são os principais desafios dessas pessoas que vão ocupar funções importantes, ou do segundo e terceiro escalão também, no governo dos indígenas? Qual é o principal desafio na sua avaliação? Olha, eu acho que quando você deixa a sua etnia, o branco deixa a sua, porque o branco deve deixar coisas quando ele assume uma postura pública. Ele não deve olhar individualmente, ele tem que olhar o coletivo. Assim também os povos indígenas. Quando ele sai do seio da sua aldeia, do ambiente cercado e gostoso da aldeia, do clã, do CIB, etc., e ele vem para um mundo de defesa genérica, ele tem que ter mudanças, porque senão ele pode cometer erros crassos, erros que não podem acontecer, que não podem, mas que já aconteceram. Eu digo isso porque vivi e vi erros. Mas a motivação desses erros não é por maldade, e sim pelas limitações que a sua própria cultura, ou os acertos que a sua própria cultura lhe dá como ser humano, a forma com que ele age dentro da sua cultura, muitas vezes ele quer transportar isso para a nossa e não dá certo. Não pode ser assim. Portanto, eu acho que as mesmas qualidades que você exige de um branco num cargo importante, você deve também exigir dos indígenas. Porém, se ele erra, nós devemos ser mais compreensivos e sermos mais afeitos a entender o erro. Não quer dizer que ele deva continuar por causa do erro, mas devemos compreender a dificuldade maior que ele tem em estar se inserindo num mundo absolutamente diferente. Você vê, tem brancos que entram dentro do governo e cometem disparates de erros fantásticos. Não vamos nem muito longe, vamos pegar esses 4 anos, os homens que entraram ali dentro e cometeram erros. Né? Imagine um povo sem grande experiência administrativa para entrar nisso. Né? Então, eu acho que nós devemos ter um olhar de tentar entender as dificuldades dele, prepará-los. Não adianta chegar e pegar indígenas que não estejam preparados para jogar, para queimar eles. Não, vamos preparar eles para colocar, para que eles dê certo. E não simplesmente queimá-los como se fosse fósforo para demonstrar à sociedade. Está vendo? Eles não deram certo. É preciso até ter cuidado com isso para não acontecer de pegar indígena, jogar em situações difíceis e falar, está vendo? Olha lá, ele é igual a gente, ou ele está errado, etc. Ou ele está fazendo o que não devia, está cometendo erros crassos. Então, nós temos que tomar muito cuidado e prepará-los para que eles possam exercer da melhor forma possível essa autoridade que lhes é dada em comandar instituições e fazer o bem a todos, e não a uma etnia, a um povo, a um CIB ou a amigos. Né? É para todos. Bom, a gente vai encerrar por aqui. Eu devo registrar, você que ouve e acompanha o conteúdo nas redes sociais e na Band News Manaus, que nós trouxemos com exclusividade uma parte, um agente da história, que é Sidney Possuelo, e agradeço a generosidade da disponibilidade de tempo para falar com a Band News Manaus e falar um pouco com o Estado do Amazonas a respeito das questões indígenas que estão tão inseridas no contexto da história do Estado do Amazonas, mas da atual condição também. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigado a todos.